Olá, estamos aqui para mais uma live do Executivo Municipal. Quero cumprimentar a todos e agradecer aqueles que vão ficar participando ali. A gente vai iniciar, como sempre, com as respostas aos questionamentos da última live, porque esta é uma das propostas que a gente tem, né, prefeita? Manter esse canal de comunicação aberto e aí então a gente vai responder as questões primeiro. Bom, primeira pergunta da live passada foi se existe algum dia da semana em que a prefeita e o vice estejam disponíveis para conversar pessoalmente com os munícipes. Bom, existem várias maneiras de conversar com a gente. Há a possibilidade de fazer um agendamento para reunião aqui no gabinete, mas também posso deixar bem claro que a gente conversa com as pessoas o tempo inteiro, né? A gente responde questões da prefeitura no supermercado, quando está andando na rua, em aniversário, o tempo inteiro, né, Nero? Isso é bem tranquilo, assim, né, prefeita? E sempre a gente diz isso, olha, não tem muita questão de formalidade. Você tá na rua, a pessoa teve oportunidade, passou pela gente, chama, questiona, mas também, como a prefeita disse, se a pessoa quiser uma conversa mais reservada, é só passar aqui no gabinete. O bom é agendar, porque às vezes a pessoa pode vir aqui e nós estarmos em uma reunião e a gente não conseguir Ou em atender. viagem também, com compromissos em Porto Alegre, em Brasília. Mas a gente então, atende a todos. O agendamento é o melhor caminho. E também tem os nossos WhatsApps, né? Que são, digo, domínio público, porque estão em todos os grupos da cidade, as pessoas com muita frequência, né, nos fazem perguntas pelo WhatsApp. E a gente, dentro do possível, procura responder. Às vezes até peço desculpas por não dar o retorno de imediato, mas é que a gente está trabalhando, envolvido aqui, e às vezes chegam muitas mensagens no mesmo dia que a gente acaba não conseguindo dar conta. Mas quando se tratar de uma coisa urgente, que a pessoa possa insistir para que a mensagem fique lá no topo e a gente tenha a maior possibilidade de ver e poder responder. Bom, segunda pergunta, tem algum projeto novo de pavimentação para Bujuru? Infelizmente, de imediato, não, né? Nós recentemente fizemos grandes investimentos na localidade de Bujuru, né? Que foi a reforma total do ESF, a gente construiu aquela área de convivência e lazer ali, também foram investimentos que demandaram, né, a utilização de recursos públicos, né? Então, para a pavimentação, no momento, nós ainda não temos, mas, né, gostaríamos muito de poder fazer mais algumas ruas na localidade. Queres ir na terceira, né? Pode ser. Vai lá. A terceira pergunta é a seguinte: por que não cobram das lojas do centro sobre acessibilidade? Na verdade, não é uma questão de não se cobrar. Algumas delas têm, outras funcionam em prédios históricos, aí a gente tem toda uma dificuldade para mexer na estrutura dos prédios, mas dentro do possível a gente vai fazendo essas acessibilidades. Algumas delas têm, não sei se a pessoa gostaria até de pontuar, olha, determinado empreendimento ali está sem acessibilidade, para que a gente possa então ir até o local e verificar realmente se ali pode ser feita uma intervenção, se dá para a gente fazer essa negociação com o dono do local para que seja construída essa rampa de acesso. A gente sabe e preza por isso, para que todas as pessoas tenham, né, a acessibilidade. Muitas coisas já foram feitas, mas a gente sabe que ainda tem carências e a gente não está aqui, como diz a prefeita, para tapar sol com a peneira, né? A gente sabe que algumas delas não tem, mas a gente tem uma dificuldade maior ali no centro histórico para fazer essas intervenções. Não, salientando também o quê? Que a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, ela tem uma equipe de fiscalização urbanística, né? E que certamente já visitaram as lojas, tanto que algumas delas, elas têm rampas móveis para atender os clientes que necessitam de acesso diferenciado. Mas se tiver alguma questão pontual, né, que o cidadão ainda necessite de melhoria, pode procurar a fiscalização urbanística na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. E aqui também, possivelmente, né, a mesma pessoa que questionou, né, o Nero já pontuou algumas das dificuldades que se tem quando se trata de acessibilidade no centro histórico. No que diz respeito, né, aos prédios da prefeitura, alguns deles são locados, tem também toda essa questão de estar dentro do, vamos dizer assim, do inventário de patrimônio histórico do Estado. Então existem algumas restrições, né, quando se vai
mexer na estrutura. Bom, mas assim, ó, a Clínica Municipal de Fisioterapia, ela tem uma rampa móvel, tá? Que se coloca e se retira quando algum cadeirante precisa acessar esse espaço. Mas uma outra notícia, assim, a equipe da Secretaria de Saúde já vinha conversando com o proprietário do imóvel, tá? Porque ali é um prédio alugado, e ele autorizou a fazer um rebaixamento da entrada, onde eles têm colocado a rampa, né, e isso para dentro do prédio. Mas é importante salientar que assim, o Executivo Municipal, nesses últimos 7 anos, tem, assim, embora ainda existam, como o Nero pontuou, né, algumas dificuldades, o Executivo Municipal, nesses últimos 7 anos, ele vem trabalhando bastante para garantir a acessibilidade, porque foram várias ruas, né, Nero? Sim, tiveram construção. Isso, que tiveram as calçadas construídas junto com a pavimentação e todas elas dentro das normas de acessibilidade, com as rampas, com piso tátil, né, todas essas situações importantes. Bom, outra pergunta aqui. Duque de Caxias, ao lado do antigo Campo do Nortense, na Veneza, será asfaltada? Bom, infelizmente não, né? Nós não temos ainda recurso para pavimentar essa rua. Queremos muito, porque queremos melhorar, né, a trafegabilidade no entorno de todo o campo, né, do Nortense ali, que agora é de propriedade da Prefeitura e que está cedido para a utilização do projeto P02, que é um projeto social bem importante que integra, né, as crianças e adolescentes através do E é importante destacar, né, prefeito, assim, ó, a rua na lateral, na maior, a sequência aqui da Luiz Galtério, que depois emenda lá na General, foi recém-pavimentada. Então, isso é importante, assim, ó, não é a gente querer se eximir da responsabilidade que tem, mas para que se faça uma pavimentação, eu preciso ter recurso. Como a gente sabe que os recursos eles nunca chegam para tudo, o que a gente tenta fazer? Um pouco em cada bairro para que isto fique melhor para todos os munícipes. Então, quem anda pela cidade consegue observar que em todos os bairros tem ruas com pavimentações novas. E ali, como a prefeita disse, a gente tem vontade, não vai ser feito agora, porque agora não se tem recurso, né? Mas se tem a intenção e havendo a possibilidade, é claro, às vezes entra um recurso extraordinário, algum vereador consegue alguma emenda parlamentar e indica aquela via, aí se faz. Mas o pavimento está bem mais perto dali, né? Tanto que aquele trecho da rua Luiz Galtério, que vai aqui da Edgardo, né, até passando ali, até quase a esquina da Duque de Caxias, né? Foste tu que conseguisse a emenda, né, com o deputado Stedley, né? Isso, quando eu ainda era vereador. Isso, e depois, né, a prefeitura captou recursos através do Finisa, né, da Caixa Econômica Federal, para poder pavimentar o resto da rua Luiz Galtério e também da rua General Osório. Foi pavimentada ali pontualmente, acho que da esquina da Igreja Adventista, até lá próximo ao campo, com essa emenda, e aí depois a prefeitura, como Finisa, fez a conclusão ali, que ficou um anel viário bastante verdade, eu já até confundi as coisas aqui, porque na realidade no trecho entre a Edgardo e a Pedro Zogby. E a Elias Pedro Zogby, o que foi feito foi uma repavimentação, né, numa compensação do estaleiro EBR, mas então por isso que eu confundi, tá certo, Nero? Bom, a próxima pergunta, né, diz respeito à taxa de coleta de lixo, e alguém perguntando e por que o Ministério, né, não cobrou de vereadores que foram contra o projeto, né, da taxa de resíduos sólidos. E por que a diferença de valores? Uns pagam 225, outros 134 ou nada. Bom, porque, assim, o que acontece? Como a taxa, a instituição da taxa, a cobrança da taxa, ela acabou sendo aprovada, não houve renúncia de receita. Então, a situação foi resolvida perante os órgãos de controle, Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público, que vinha cobrando e indicando a abertura de uma ação civil pública caso a taxa não fosse implantada no município. Então, foi por isso que o Ministério Público não cobrou dos que foram contra. Mas se
os vereadores tivessem reprovado a taxa e o município continuasse na condição de renunciar a essa receita, de renunciar a esse recurso, de abrir mão dele, aí sim os vereadores, né, seriam responsabilizados, certamente cobrados pelo Ministério Público, assim como também pelo Tribunal de Contas. Em relação à questão da diferença de valores, existem alguns critérios que montam a distribuição dos valores, né? Então, por exemplo, que critérios são levados em conta? A frequência em que há coleta de lixo em determinado bairro da cidade. Então, assim, ó, o centro, por exemplo, o centro tem coleta de lixo 6 vezes por semana. Então, quem mora no centro paga mais. Bairros que têm 2 vezes por semana pagam um valor. Bairros que têm 3 vezes por semana pagam outro valor. Por isso que existem diferença entre valores. E também existem categorias. Existem residencial, comercial, industrial. Então, para cada uma dessas categorias, de acordo com a frequência em que o caminhão passa, foi definido o valor. E os que não pagam nada são as pessoas de baixa renda, porque isso tem a previsão legal, né? Quando a lei foi aprovada, as pessoas de baixa renda foram isentadas. É importante, assim, que a população tenha compreensão de que a taxa, ela é para pagar o serviço. Então, quanto mais serviço eu tenho numa rua, maior a taxa para que ela possa cobrir esse serviço. E a gente teve um aumento grande na tonelagem, na quantidade de lixo produzido, e isso é importante a gente esclarecer, porque a gente precisa também da cooperação da comunidade, porque se nós tivermos uma diminuição no peso do lixo que é levado, a taxa no ano seguinte baixa, porque é sempre considerado o ano anterior, porque não tem como calcular para frente, né, o ano que vem, que está iniciando, porque a gente não sabe quanto que vai ser produzido de lixo. Então, ela é sempre feita com base no ano anterior. Como 2023 teve uma produção muito maior de lixo que 22, acabou que o 24 teve uma taxa um pouco maior em função desse cálculo que é feito. Bom, outra pergunta é, será que não podiam criar uma taxa para que cada morador agilize suas calçadas para que cadeirantes e até mesmo pedestres possam andar nas calçadas em vez de andar no meio da rua, prejudicando muitas vezes as pessoas que estão tirando a habilitação, maioria das calçadas quebradas ou rampas exageradas? Bom, a mesma situação, assim, ó, né? Onde houver uma rampa exagerada e que, porventura, a fiscalização urbanística da prefeitura não tenha identificado, o cidadão tem todo o direito de ir lá fazer a sua denúncia para que a fiscalização possa averiguar a situação. Além disso, né, o Código Municipal de Posturas, que é uma lei que, vamos dizer assim, que organiza todas essas questões urbanísticas, tá? Ela já prevê a responsabilidade do proprietário do imóvel pela manutenção da calçada. Né? E como eu já tinha falado anteriormente, a prefeitura vem executando assim, né, muitos quilômetros de calçadas acessíveis nesses últimos 7 anos. Além disso, né, ela mantém vistoria permanentemente, né, sobre as intervenções que provocam obstruções para os pedestres, né, mas a demanda, né, e a vulnerabilidade social de muitos cidadãos, né, nos inviabiliza de criar mais uma taxa, né, visando a resolução plena dessas inconformidades urbanas. Né? Então, nós não queremos criar nenhuma taxa mais, claro que a gente pede, vamos dizer assim, a consciência dos proprietários dos imóveis, né, para que eles possam, como já tem a previsão no Código de Postura, né, se responsabilizar por melhores condições das suas calçadas. E saliento que qualquer problema, né, em que o cadeirante, a pessoa com dificuldade de mobilidade, encontre em determinado setor da cidade que procure a fiscalização urbanística na Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. A pessoa também, uma outra pergunta, né, querendo saber se vai chegar a pavimentação na Rua 11 no bairro João Landel. Ainda não. Né, nós estamos num processo de captação de um recurso, né, que vai nos permitir fazer a pavimentação da Rua 10 no bairro João Landel, que está antes da 11, né, e que também não tem pavimentação. Né, nós ainda não estamos com o recurso depositado, né, nas contas do município, mas acreditamos que no máximo em 60 dias já consigamos captar esse recurso que vai ser empregado na pavimentação da Rua 10 no bairro João Landel, se não me falha a memória, Rua Parício da Silva Costa.
Bom, de novo, outra pergunta sobre a taxa do lixo, né? A pessoa está perguntando por que uns pagam mais que os outros. Eu já, né, tinha respondido, de certa forma, na pergunta anterior, que nós temos, além da classificação, a frequência levada em consideração. E aqui ela, né, a cidadã coloca, assim, uma questão pontual, né? Ela diz que minha irmã mora no Eugênio Dias Amorim e paga R$170. Eu moro na Aragão Bozano e pago R$216. Tanto na rua dela quanto na minha, o lixo passa 3 vezes por semana. Bom, no centro, na Aragão Bozano, né, a frequência é 6 vezes por semana. Então a pessoa tem que ficar atenta e, se porventura, né, não esteja passando nessa frequência, é importante que a pessoa comunique através do WhatsApp da Secretaria de Obras, no 3238-1899, que não está passando. Que a Secretaria possa verificar, né, junto à empresa que faz a coleta, se está determinado a 6 vezes, por que não está? Pode acontecer, né, porque a gente não consegue acompanhar todos os serviços, por isso que é importante esse diálogo nosso com a comunidade. Então, a pessoa que mora na Bozano, hoje a gente passa a informação que deve ter a coleta 6 vezes por semana. Se isso não está acontecendo, é importante fazer o que a prefeita está orientando, né? Entrar em contato com a secretaria para que a gente possa verificar essa possível falha. Sim, e aí, em constatado que não está passando as 6 vezes por semana conforme é contratado, a fiscalização dos contratos notifica a empresa, né, e pode, inclusive, aplicar penalidades por descumprimento do que está previsto em contrato. Bom, a última pergunta, acho que é a última pergunta da live passada, né, qual o valor de custeamento da coleta de lixo e o valor total da arrecadação da mesma? Bom, no ano passado, o custo básico da coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos, né, porque a gente não simplesmente coleta e larga em qualquer lugar, não, o resíduo tem que ir para um aterro sanitário devidamente licenciado, e o mais próximo de nós aqui é no município de Candiota, né, o que faz com que tenha um custo bastante elevado, e como o Nero já pontuou, no ano de 2023 aumentou muito a quantidade de lixo produzido no município. Inclusive nós fazíamos cerca de 2 viagens semanais para levar lixo para Candiota, e teve ocasiões no ano passado em que tivemos que fazer 4 viagens na semana para levar tamanho, volume e peso. Por isso aqui a gente reforça a importância da reciclagem, da separação do lixo. Então o material reciclável, às vezes ele não pesa muito, mas ele tem volume, né? Então isso acaba fazendo com que tenham mais viagens e, consequentemente, mais custos, né, que vão ser repassados para a comunidade, tá? Então, o custo disso tudo no ano passado, que foi a base do cálculo para a taxa que está sendo cobrada esse ano, foi de R$2.581.000, R$315,16. E esse valor, ele foi rateado para um total de 12.028 usuários. E mesmo assim, né, esse custo, ele não representa, assim, 100% daquilo que é cobrado para a comunidade, porque nós conseguimos ainda subsidiar algo em torno de 10% do valor, né? E salientando que esses cálculos, eles são feitos com base nas orientações que o município recebeu do governo federal, já que se trata de uma lei federal e que o município, né, tem que fazer a sua lei própria para definir as condições de aplicação. Por exemplo, se vai cobrar dos baixa renda, se não vai cobrar, né, como é que vai se dar esse rateio, se vai ser por frequência. Então, para estabelecer isso. Mas uma notícia importante que a gente vai dar aqui de primeira mão é que a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, está desenvolvendo um projeto, tá, que nos próximos dias vai estar já sendo publicizado, para nós podermos implantar junto à estrutura que se tem no município, né? Porque, assim, por exemplo, o que é coletado no caminhão do lixo, né, ele acaba indo todo, né? Ele acaba indo todo, né, para dentro da carreta que faz o transporte para o aterro sanitário. Então, o que acontece? Ali naquele momento, na rampa de transbordo, né, que foi também algo que foi construído
na nossa gestão, porque antes, quando assumimos, o lixo do caminhão era tirado no chão e retroescavadeiras colocavam nas carretas, o que fazia muitas vezes que a areia do chão fosse colocada no caminhão, era mais peso e mais despesa para o município. Então, o problema que nós resolvemos, fazendo uma rampa de transbordo, licenciando a rampa de transbordo. Então, agora, o próximo projeto que nós estamos desenvolvendo é colocar ali, junto à rampa de transbordo, uma área de triagem. Então, antes do material ir para a candiota, para o aterro sanitário, ela vai passar por um processo de triagem, o que vai permitir com que muito material passível de reciclagem, que não foi separado na casa do cidadão, seja separado ali, encaminhado para reciclagem, diminuindo pelo menos os custos de transporte e destinação final. Então, o Executivo Municipal já está trabalhando nesse projeto com o objetivo de que consigamos reduzir os custos com essa logística do lixo e, consequentemente, essa redução dos custos reflita no barateamento da taxa do lixo para anos futuros, certo? Então, as perguntas que tinham sido feitas eram essas, né? Esperamos mais perguntas na live de hoje para que possamos responder na semana que vem. Então, só para dar alguns anúncios, né? Temos aqui cursos das mulheres em campo, né, que vai ser realizado nesta edição na localidade do Cucuruto e que é capitaneado pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer em parceria com o Senar, né, e também com o Sindicato Rural de Rio Grande, e vai ser realizado no dia 4, 14, 19 e 26 de março e 2 de abril as oficinas desse curso. Então, essa qualificação ela vai acontecer aqui no município, no polo universitário, né? As oficinas ocorrerão no turno da manhã, das 8h30 às 12h, e à tarde, das 13h às 17h. Bom, então são vários cursos dentro desse programa, né, que, por exemplo, ou melhor, o conteúdo dentro desse curso é bem amplo, fala de diagnóstico, empreendedorismo, planejamento, custos de produção, indicadores de viabilidade, comercialização e desenvolvimento pessoal. Então, são cursos que capacitam, né, as mulheres para produzir, né, e aumentar a renda das suas famílias. Na verdade, a gente tem oferecido vários cursos em parceria com o Senar e com outras instituições, e às vezes sobram vagas nos cursos. Então a gente quer motivar o pessoal a participar, porque são totalmente gratuitos, acontecem aqui mesmo no município e acaba qualificando as pessoas, né, dando a elas mais oportunidades. Então a gente quer aqui, né, convidar a nossa população, sempre que tenha cursos, eles sempre são bem divulgados ali no site da prefeitura, tem um período de inscrição que as pessoas podem fazer pessoalmente nas secretarias, e aí é só mesmo participar e com certeza a pessoa vai poder ser qualificada e às vezes até encaminhar uma outra profissão, um outro ramo, né, de trabalho para ter uma renda extra, enfim, são cursos bastante importantes. Bom, dando continuidade à prestação de contas das ações previstas no plano de governo, ainda, né, dentro daquele objetivo de continuar investindo em saneamento, novas pavimentações, assim como na recuperação de vias públicas já pavimentadas, né, ainda temos ruas a mostrar que não conseguimos mostrar nas duas lives anteriores, porque foram muitas ruas que passaram por processos de intervenção, né? Então vamos mostrar na live de hoje, né, relembrando as pessoas, e às vezes algumas pessoas não têm conhecimento, porque não tem como hábito circular naquela região da cidade. A Rua Marcos de Miranda Armando, tá? Ela recebeu 1.320 metros quadrados de pavimentação com recurso próprio, recurso do Finisa, captado da Caixa Econômica Federal, né? Nós agradecemos sempre a Câmara de Vereadores por ter autorizado o município a fazer a captação desse recurso. Também, Nero, eu digo muito de outro, porque para descansar um pouquinho. A 23 de abril, aqui, que foi uma repavimentação, na verdade, né, 103 metros quadrados com recurso próprio do município, e a Travessa 4 aqui da Veneza, que também, com recurso próprio do município, foi totalmente pavimentada. Então, é importante a gente pensar, enquanto se está falando nisso, o quanto que isso melhora a vida das pessoas. E a gente sempre diz, é claro que a pessoa mais, né, vamos dizer assim, que é melhor atendida,
o maior contemplado é o morador daquela rua, mas nós, enquanto usuários das vias, nós também somos contemplados, porque eu não circulo só na minha rua, só nas ruas do meu bairro, eu circulo por toda a cidade. E, então, quando eu tenho ruas pavimentadas, mesmo em outros bairros, eu estou sendo beneficiado. E uma coisa que tem me chamado a atenção, eu que ando bastante pela cidade, as pessoas assim, ai, a minha rua e a outra rua, por que a minha não? A gente entende essa necessidade, e é claro que como as pessoas veem muitas ruas sendo pavimentadas, parece que a gente dá conta de pavimentar a todas no mesmo tempo, mas isso, infelizmente, não é possível. Bom, salientando que a Travessa 4, né, do bairro Veneza, uma parte dela, ela foi custeada com o recurso da emenda parlamentar do deputado Márcio Biolchi, porque ela conseguiu dar uma sequência da 25 de outubro, e o trecho de 408 metros quadrados restantes, que a emenda não conseguia contemplar, foi com recursos próprios do município. Também mostrando a rua Joaquim do Amaral, que recebeu 790 metros quadrados de pavimentação com recurso próprio, e o Beco do Pontal, né, que teve 3.800 metros quadrados de pavimentação também, né, com recursos próprios do município. Na realidade, né, houve vamos dizer assim, uma tentativa de captação de emenda parlamentar por parte do seu peteco, Rosenir Viana, né, que captou junto ao deputado Pedro Westphalen uma emenda, né, de 250 mil reais. Não foi o Pedro Westphalen, foi o Covatti. Deputado Covatti Filho, uma emenda de 250 mil reais com o objetivo de pavimentar o Beco do Pontal. Mas quando nós fomos fazer o cadastramento desta emenda, por não ser na zona urbana, o Ministério de Origem não permitiu. Então nós utilizamos a emenda na rua Mário Pereira Leandro, na 5, e colocamos recursos próprios para fazer a pavimentação desse beco, resolvendo um problema histórico de que no verão muita areia solta e no inverno lagoas que atrapalhavam o deslocamento dos moradores. E o beco hoje ele é bem povoado, na verdade, se tem residências quase por toda a extensão dos dois lados, então aquilo ali melhorou em muito o acesso das pessoas. E quem não costuma passar, né, ou visitar o Pontal, quando for, né, em direção à Quinta, à Barra, possam dar uma olhada, porque ficou uma obra muito bonita. Né? A gente fica muito contente quando passa ali e vê que as pessoas foram atendidas nas suas necessidades. Queremos lembrar também, né, que as inscrições para as oficinas do Casarão do Saber já estão abertas. Então, né, pais, por favor, né, busquem as informações lá no Casarão do Saber. São inúmeras oficinas à disposição das crianças e dos adolescentes gratuitamente. Oportunidades de crescimento no futuro e também até de direcionamento para profissões, né, quando eles forem adultos. E dentro dessa pauta, né, prefeita, é importante destacar assim, ó, os cursos eles não são oferecidos apenas para os moradores do centro. A gente quer que todos tenham acesso. Então é importante, como a prefeita já bem pontuou, assim, ó, que os pais estejam atentos e que matriculem os seus filhos. São vários cursos. Daqui a pouco o filho não quer fazer idiomas, mas ele quer fazer computação, ele quer fazer um outro curso. Então tem uma possibilidade enorme, são várias oportunidades que as crianças, os adolescentes têm, e o ideal é procurarem, se informarem de todos os cursos que ali estão disponibilizados e participarem. A ideia é que não se tenha nenhuma vaga ociosa, que não tenha vaga sobrando, que todas sejam ocupadas. Não, e uma coisa assim que é importante quando o projeto foi pensado é justamente oportunizar para aquelas crianças que as famílias não têm condições de pagar por aqueles cursos. Porque um curso de idioma, um curso de computação, eles têm mensalidades elevadas e ali é oferecido tudo gratuitamente. Bom, na semana que vem nós vamos fazer atos de entrega das ruas que estão em processo de pavimentação, né, praticamente concluídas, que é a Engenheiro Lauro de Moura e Cunha, são 2.380 metros quadrados de pavimentação, né, aqui com recurso de emenda parlamentar, mais recurso próprio, porque acaba sempre precisando, né, de uma contrapartida da prefeitura para poder chegar, né, às vezes de uma quadra a outra. E também
A engenheira Lauro de Moura Cunha foi uma emenda articulada pelo Nero com a vereadora Vanessa, né, da deputada Franciane Bayer, e a Dorval Medeiros Pinheiro, no bairro Brasília, ou Ferrari, como é popularmente conhecido, né, recebeu 1.181 metros quadrados de pavimentação, recurso de emenda parlamentar e mais um pouco também de recurso próprio a título de contrapartida. A Dorval foi articulada pelo vereador Lincoln Pontes, né, através de emenda parlamentar do deputado Nereu Crispim. Bom, né, nosso tempo está acabando, né, e gostaríamos de salientar aqui vamos dizer assim, algo bem bacana que tem acontecido aí nesses últimos meses, que é o Campeonato Municipal de Futsal no Ginásio de Esportes, tem movimentado a comunidade. Agora, essa semana, eu pude participar das premiações de algumas categorias, e a alegria, assim, de ver o envolvimento das crianças, dos adolescentes, né, naquelas competições, né, isso nos deixa bastante contentes, né, em saber que foi, vamos dizer assim, uma luta grande fazer com que o ginásio de esportes voltasse a ser utilizado pela comunidade. O ginásio, quando assumimos a gestão em 2017, ele estava interditado, né, o telhado na iminência de desabar, então, sem condições de uso, e fomos em busca de parcerias, conseguimos parte do recurso com o Ministério Público Federal, que foi o suficiente para fazer a recuperação do telhado, depois o município se organizou, foi colocando recursos públicos próprios, fomos melhorando o entorno do ginásio de esportes, o piso externo, e agora em 2023 conseguimos também trocar aquela quadra antiga de parquet, que já estava apresentando uma série de problemas, né, por uma modular, assim, bem moderna, né, com material, assim, bem diferenciado, que certamente agradou as pessoas que frequentam o espaço. E a gente pode dizer que, com certeza, se tem um espaço qualificado hoje para vários esportes, porque a gente está tendo o campeonato lá, como a prefeita disse, que é o futebol, mas também tem vôlei, tem outras atividades que são feitas dentro do ginásio, que está sempre ali à disposição, e a gente convida, inclusive, a comunidade para irem até o ginásio e verem o tanto que foi feito. Hoje a gente tem um ginásio praticamente novo, se a gente for pensar em como ele estava lá em 2020, porque, na verdade, o que você tem hoje é só a estrutura bruta, de parede e o piso bruto, porque, como a prefeita disse, até a quadra ali, todo o revestimento foi trocado, e telhado, enfim, então tá muito bonito o ginásio, e as pessoas são convidadas, mesmo quando não tem um evento, sempre tem um servidor lá, e as pessoas que passam por ali, que tiverem a curiosidade de ver como que tá o ginásio, podem chegar e olhar, porque é um espaço público. Nós só não derrubamos as paredes, como alguns vereadores em determinada época não havia necessidade. Sugeriam que tinha que ser feito. Bom, mas não, como o Bernardo falou, não tinha necessidade. Então, aproveitamos para convidar que hoje tem finais acontecendo, e amanhã é a final mesmo desse campeonato de futsal. Bom, já extrapolamos o nosso tempo, tínhamos muitas outras coisas que estão em andamento para comunicar para vocês, mas vamos deixar para a live que vem para mostrar, né, as obras que estão sendo feitas na EMEI Pequeno Aprendiz, né, também as obras que estão sendo praticamente concluídas para ser a sede do Projeto Rede. Mas para nós não nos estendermos no tempo, vamos deixar para a live da semana que vem. Obrigada pela sua companhia, obrigada pelos seus questionamentos, né? Esperamos vocês, né, sempre junto de nós aí, acompanhando todas as informações do Executivo. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima semana.